todos que pedimos a todos que mantenham em reverência. Vamos jogar nossos dias para uma oração silenciosa. Em nome do nosso amado Salvador Jesus, vamos alegremente abrir o nosso sinagem número 31 para darmos início à nossa reunião. O número 31.
atento ao que vai ser lido na palavra de Deus. Marcos, o capítulo 4, o versículo 37. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Vamos, por reverência, dobrar os nossos joelhos para a oração. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Estamos aqui na tua santa casa de oração, neste dia de sábado, e pedimos a tua presença e a presença dos teus santos anjos no nosso meio, para que a pregação que vamos escutar possa ser para o nosso relevo espiritual. Guarda todo o teu povo e tua face a terra, tu sabes as necessidades de cada um, os aflitos. Perdoa os nossos pecados e as nossas muitas faltas. É isto que peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Queremos estender as mais cordiais boas-vindas a todos que estão aqui presentes. Aqueles que não mediram esforços, abriram mão às vezes de interesses outros, para dedicar esse tempo, dedicar essas horas, esses minutos, estar aqui na casa de Deus, para buscar o alimento espiritual, que às vezes negligenciamos, mas é um alimento tão importante como a comida do nosso dia a dia. Se nós não alimentarmos a alma, não há alimento que nos dê saúde. Então, são todos bem-vindos, que aqui possam conseguir buscar esse alimento da alma, para que possa estar bem, estando bem, poder fazer jus à vida que Cristo quer que nós levamos, que é uma vida alegre, contente, satisfeito, de bens uns com os outros, unidos nesse caminho, nesse trilho, nesse carris que vai levar-nos à Canaã celestial. É o meu desejo e minha oração para todos. Vamos ouvir agora um louvor. Queremos convidar o dueto, a Thales e a Gabriela, para louvar a Deus. Ai
Agradecemos a Deus pelo tão belo hino apresentado, que Deus possa abençoar grandemente a Gabriela e a Thales, que elas possam continuar fazendo uso desse dom que Deus as deu para louvar ao nosso Criador. Amém. Vamos passar ao tema que foi escolhido para esta manhã. O tema é: quando nos falta forças. Então vamos abrir os nossos corações para esse tema que será exposto pelo irmão Wilton Castro.
Jesus, quando, depois da sua vida na cruz, ele estava de braços abertos. As Escrituras diz que quando ele pronunciou, está consumado, as forças se foram. E pela primeira vez na vida, o Filho de Deus ficou sem forças. A mensagem desta manhã é justamente esse tema: quando as forças nos faltam, quando faltam as forças. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, estará pautada a mensagem de hoje. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 em diante. Eu quero ler alguns versos desse capítulo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se, e houve grande bonança. Vamos fazer uma pausa para nós considerarmos esses versos que a palavra de Deus diz neste momento. Aquele dia foi um dia muito cansativo para Jesus. Ele passar o dia todo com uma multidão muito grande resolvendo os problemas da humanidade. Porque desde que o homem pecou, a humanidade acarretou sobre si problemas. Jesus naquele dia havia curado muitas pessoas. Havia dado vista a muitos cegos. Havia curado muitos paralíticos. Havia dado forças para muitas pessoas que estavam ali sem nenhuma força. Quando findou o dia, na encosta do mar, não havia naquela época luz elétrica, energia, corrente como nós temos. Ao sol se pôr, as trevas cobriam a terra. Jesus estava cansado. Você poderá perguntar, mas como o Filho de Deus cansado? Sim, ele estava cansado. Ele estava com sede. Ele estava com fome. Passaram o dia todo trabalhando. E eu posso imaginar, como pregador que nós somos, que pregar o dia inteiro cansa. Quem usa a principal ferramenta do seu trabalho, a voz, cansa. É por isso que está escrito que o pregador não pode passar de 40 minutos. Porque além dele cansar, ele cansa os ouvintes. Mas naquela época, Jesus precisava fazer um trabalho que ele iria partir. Os dias estavam marcados de sua morte. E ele precisava trabalhar o dia inteiro, preparar os discípulos, beneficiar a humanidade, para que a humanidade naquela época cresça que ele era o Messias. Ele passava o dia inteiro cuidando, resolvendo um problema. Resolvendo um problema matrimonial de um, resolvendo o problema de jovem do outro lado, resolvendo o problema de criança, ressuscitando o filho da viúva, ressuscitando Lázaro, e assim que ele vivia trabalhando em benefício da humanidade. Aquele dia foi um dia muito cansativo. Jesus disse: vamos para o outro lado, eu preciso descansar. E eles saíram. Aquela ideia de sair para o outro lado não foi ideia dos discípulos, porque os discípulos eles eram pescadores. E eles sabiam que do outro lado, naquele horário, era muito perigoso atravessar para o outro lado. Os discípulos sabiam do perigo que corriam, mas a ordem do Senhor, o convite foi: vamos para o outro lado. E os discípulos foram. Diz as Escrituras que ali havia outros barcos, pequenos, de pequeno porte,
Naquela época não existia barcos do porte que existe hoje. Eram pequenos, mas aqueles barcos pequenos também cheios, lotados de pessoas. E saíram para o outro lado. A Bíblia diz que quando eles estavam em determinado lugar, Jesus super cansado do dia. Irmãos, eu não sei se vocês já fizeram essa experiência, mas quando vocês trabalham em excesso, não tem vontade nem mesmo de se alimentar. Quer logo uma cama para descansar. É verdade ou não é? E o sono é tranquilo, não se lembra de comer. Jesus não queria comer. Jesus queria dormir, descansar. Foi por isso que ele pediu para os discípulos irem ao outro lado. E ele pegou um travesseiro e deitou naquele barco rústico de madeira e colocou o travesseiro na sua cabeça e adormeceu. Poucas horas depois, o tempo mudou, a temperatura mudou, começou a ventar forte. E os discípulos já previam isso. Quem estava ali naquele barco eram pescadores profissionais. Homens cheios de força, de vigor, musculosos. Homens de energia, preparados. Todas as pessoas que trabalham com pesca são pessoas que têm um físico preparado para puxar uma rede cheia de peixe. Irmãos, não é qualquer um. Eu não tenho condições de puxar. Tem que ser um homem preparado. Para dominar um barco com remo numa tempestade, tem que ser um homem preparado. E eles eram preparados. Eles sabiam nadar perfeitamente. Eles conheciam quando havia tempestade. Eles conheciam tudo sobre mar, tudo sobre pesca. A Bíblia diz que houve um vento forte e uma grande tempestade, e as ondas do mar eram altas, que a água enchia o barco, e eles começaram a lutar com todas as forças para tirar as águas e controlar aquela embarcação. Homens preparados, homens ágeis, homens ligeiros, e tirava a água. Eu posso até imaginar que eles jogavam algumas coisas, alguns pertences que estavam dentro daquele barco, e lutaram por muitas horas, e a tempestade atroz. Em determinado momento, eles chegaram a pensar: vamos perecer. Quando faltou forças para ele, se lembraram do mestre que estava dormindo. No Evangelho de Marcos diz que ele disse: Senhor, não se te dá que pereçamos. Essa linguagem não é a original. A linguagem original está no Evangelho de Mateus. Você sabe como é que está lá escrito em Mateus? Ele diz assim: salva-nos que estamos morrendo, salva-nos, socorro, vamos morrer mesmo. Irmãos, o ser humano só pede socorro nos últimos momentos. Aqueles discípulos já sem forças, eles eram preparados. Jesus também, ele tinha um físico preparado, porque ele trabalhava com carpintaria. E quem trabalha com madeira também tem o seu porte preparado, seu físico preparado. Mas ele não entendia muito de como controlar um barco, de como remar. Ele não era pescador, ele era carpinteiro. Mas ele disse que levantou calmamente. Ele se levantou com calma, com tranquilidade. Os discípulos, Jesus viu neles desespero, cansaço. Mas ele levantou calmamente. Ele levantou tranquilo. Ele levantou e foi até um certo lugar do barco. Levantou a mão e não gritou. Ele disse calmamente, para o mar se acalmar. E houve bonança. Depois ele voltou para os discípulos e disse assim, o que está escrito no versículo 40. E disse-lhe: por que estáis tímidos
estas palavras aqui de timidez, não é a timidez que nós comumente estamos pensando em ser. Essa timidez aqui era medo. Por que vocês estão com medo? No livro de Apocalipse tem um texto que diz que os tímidos vão para o lago de fogo, os medrosos. Os discípulos foram advertidos ali, por que vocês estão com medo? E ainda diz, ainda não tendes fé? Eu quero chamar a atenção de vocês para essas palavras, porque são muito importantes essas palavras. Por que os discípulos estavam ali o tempo todo com Jesus? Ouvindo aqueles sermões maravilhosos, vendo aquelas curas maravilhosas, vendo ressurreição sendo operada por Jesus. E eles não tinham fé. Queridos, é Jesus quem diz que eles não tinham fé. Foi Jesus quem falou que eles não tinham fé. O mesmo acontece quando nós estamos sendo provados severamente. A nossa fé desfalece. Eu fico muito preocupado porque daqui a uns dias vai vir uma perseguição para a igreja. E essa perseguição está profetizada no livro do profeta Isaías, chamado Torvelinho. E lá no livro do profeta Daniel está determinado como tempo de angústia. E no livro de Gênesis também tem lá, tempo de angústia de Jacó. Fico preocupado com a nossa situação quando nós estivermos sendo provados. Aquela prova, naquela tempestade, naquela noite, foi demais para os discípulos. Eles ficaram envergonhados. Eles buscaram recursos no último momento. Eles poderiam ter logo dito, Senhor, olha, acontece que está chovendo muito. O que vamos fazer? Eles poderiam ter dito, Senhor, esse lugar aqui é perigoso. Eles não disseram nada. Ficaram esperando e colocaram todas as forças. Acontece o mesmo com o ser humano. Nós, especialmente os adventistas do sétimo dia, movimento de reforma, nós fazemos forças para obedecer. E de repente, quando as nossas forças acabam, nós não fazemos como os discípulos, que eles gritaram por socorro. Nós fazemos justamente como Adão fez. Adão se meteu no matagal. Adão se meteu no matagal. Com medo. Porque tinha falhado. Jacó se meteu na estrada adiante. E à noite, com medo, pegou uma pedra, porque não tinha nada. Ele saiu sem nada, sem um saco, como os irmãos falam aqui no Brasil, é uma sacola, uma bolsa, uma mala. Ele saiu sem nada, sem roupa, ele saiu só com a roupa do corpo, ele não levou nada. Ele pegou uma pedra e colocou debaixo da cabeça, e aquela pedra ele fez de travesseiro, diz as escrituras. Ele saiu com medo de ser morto. E se escondeu por muito tempo. Mesmo depois de casado com filhos, ele tinha medo de um irmão mandar matar ele. Ficou por muito tempo e aquele medo passou naquela noite, na volta para casa, quando ele lutou com Deus, e a Bíblia diz que ele prevaleceu. A Bíblia diz que Jonas fugiu da presença de Deus. É assim que nós fazemos. Quando faltam as forças, nós corremos e nos escondemos. Queridos irmãos, nós temos muito que aprender desta lição. Os discípulos não tinham fé. Jesus relembrou de tal falta. Ainda os salvou. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse parágrafo. Apesar deles terem esquecido de Jesus no momento que ele mais precisava, apesar deles não terem tido fé suficiente no Salvador, o Salvador salvou eles a si mesmo. Porque a missão de Jesus é salvar. E não adianta nós pensarmos
que nós temos força suficiente para fazer nada de bom. A Bíblia diz, irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E ele foi mais além: eu sou um miserável. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? É assim que nós somos. Não adianta nós batermos no peito e dizer que somos isso, que somos aquilo. Nós somos pequenos. O profeta diz que nós somos vermes. Ai de nós se não fosse Jesus. E ainda assim o salvou. Estas são as boas novas. Ele o salvou a despeito da falta de fé. Como Cristo pôde salvar aquele homem que não tinha fé nele? Como pôde? Irmãos, se cada um de nós hoje fôssemos chamados a passar por provas, quantos estariam preparados? Eu estou preparando um seminário biográfico para fazer essa igreja aqui, daqui a uns dias. E vou falar sobre Martinho Lutero, John Hus, Melanchthon, Zwingli, Jerônimo, John Wesley, Carlos Wells, Whitefield, Flavian e outros. Homens que foram severamente provados. Mas a Bíblia diz que depois os discípulos aprenderam a andar em inteireza de fé. No momento que foram chamados para depor a sua vida, uns foram cerrados no meio, mas não retrocederam. Outros foram decapitados, mas não retrocederam. Um foi crucificado de cabeça para baixo porque estava cheio de fé, cheio de esperança. Hoje existem muitos casamentos que estão como os discípulos naquele barco da tempestade. Mas nem a esposa e nem o esposo grita por socorro. Eles ficam caladinhos. Até quando ambos caem fora do barco e o casamento morre afogado. Não pegue por socorro. Muitas pessoas vivem hoje em problemas seríssimos, passando por provas terríveis, mas não têm coragem de pedir socorro. E os discípulos gritaram naquela noite: Senhor, salva-nos, diz a Bíblia no Evangelho de Mateus. Salva-nos. O que hoje nós precisamos fazer, irmãos, é clamar por salvação. Nós precisamos clamar a Deus por salvação. Ele pode resolver os nossos problemas de saúde. Ele pode resolver os nossos problemas de relacionamento. Ele pode salvar os casamentos. Ele pode tirar os filhos da droga. Ele pode tirar qualquer doença e qualquer câncer de qualquer pessoa. Ele pode dar forças para aquele que não tem. Nós precisamos de força, irmãos. A igreja precisa de força e poder do Espírito Santo. Jesus, quando estava partindo, disse para os discípulos, as últimas palavras de Jesus foi assim: queridos, vocês ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de quê? De força. Entende, irmãos? Para se manter no caminho da igreja, no caminho do Senhor Jesus, nós precisamos de forças. E Ele dá forças ao cansado. E o profeta Isaías diz que Ele multiplica as forças daquele que não tem o quê? Nenhum vigor. Nenhum vigor. Hoje nós vemos a igreja no mundo sendo sacudida pela tempestade.
A moda é uma tempestade. O mundo, as suas atrações, é outra tempestade. A violência é outra tempestade. A violência doméstica é outra tempestade. Irmão, nós estamos numa embarcação onde estamos sendo terrivelmente sacudidos. No livro Desejado de Todas as Nações, comentando sobre esse fato, esse capítulo 4 do livro, diz assim: outra lição espiritual há nesse milagre da apaziguação da tempestade. A vida de todo homem testifica da veracidade das palavras das Escrituras. Os ímpios são como um mar bravo, que não pode aquietar. Olha só a lição aqui. Os ímpios são como um mar bravo, que não pode aquietar. Os ímpios, diz, o meu Deus não tem paz. O pecado destruiu-nos a paz. E enquanto o eu não é subjugado, não podemos encontrar repouso. Enquanto o eu não é subjugado, não podemos encontrar repouso. As paixões dominantes do coração, poder algum humano pode sujeitar. Somos aí tão impotentes quanto os discípulos para acalmar a esbravejante tempestade. Mas aquele que mandou aquietarem-se as ondas da Galileia, proferiu para cada alma a palavra de paz. Por mais furiosa que seja a tormenta, os que para Jesus se volverem com grito, Senhor, salva-nos, encontrarão livramento. Sua graça, que reconcilia a alma com Deus, apazigua a luta da paixão humana e, em seu amor, encontra paz no coração. Queridos, eu quero fazer um apelo aos irmãos. Só resta-nos uma coisa a fazer: é gritar por socorro. O mundo está muito violento. O mundo está muito mal. A crise financeira no mundo está geral. As enfermidades subiram, cresceram assustadoramente. A imoralidade tomou conta das sociedades, das nações. Só resta nos pedir socorro. Entende, irmãos? Só resta nos pedir socorro. Eu sei que tem muitos irmãos, irmãs e seres humanos por aí afora que não têm forças. Eu recebi um e-mail essa semana. Um irmão do Brasil me mandou. E disse lá que o índice de suicídio no mundo cresceu assustadoramente. E você sabe quem é que mais comete suicídio no mundo? Jovens e adolescentes. Depois, em segundo lugar, vem mulheres. Mulheres. O mundo está sem forças. Nós precisamos de Jesus. Se você tem algum pecado que não conseguiu vencer até hoje, algum vício que está te atrapalhando e você se sente sem forças, é hora de clamar por socorro. É hora de pedir ajuda de Deus.
É hora de pedir que Ele venha te ajudar. É hora de fazer como os discípulos. É hora de pedir que quer ajuda. O teu casamento só será salvo se você gritar bem alto: Senhor, salva o meu casamento. E confiar nele. O teu filho poderá sair da droga. O teu filho poderá voltar para a igreja se tu clamares com bastante força, como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se você se acha sem força nesse momento, eu quero orar por você nesse momento. Se você tiver coragem de levantar deste banco e vir aqui à frente para nós orarmos juntos, Jesus te abençoará muito nesse momento. Essa é a irmã Estrela. Visitei essa irmã essa semana, foi maravilhosa. Conseguiremos força, irmãos queridos, se nós estivermos perto de Jesus, se nós crermos, se nós nos integrarmos, se nós confiarmos. Dizer a todos os irmãos que Jesus também quer estar bem perto de nós. Ele está aqui, mesmo nós faltando fé, mesmo nós estando sem forças, mesmo nós não enxergando duas pegadas na areia, Ele está aqui. Ele não vai nos abandonar. Hebreus diz isso. E o apóstolo Pedro também diz que Ele não nos deixará, nem nos abandonará. O que Ele falou, Ele vai prometer. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Ele diz também, olhai para mim e sereis salvos. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. E ele diz também, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E no livro de Apocalipse ele completa dizendo que ele foi preparar um lugar todo especial para nós, uma cidade, onde ele será o nosso Deus e nós seremos para ele filhos e filhas. Ele está aqui, irmãos. Não importa o problema que você esteja enfrentando, clame a Jesus, clame por ele, peça força. Esses queridos irmãos vieram aqui à frente porque creem e carecem de uma bênção especial. Eu sei que também toda a igreja precisa. Então eu quero convidar todos os irmãos agora, nossos visitantes também, para que se dobrem diante de Deus e façamos uma oração de intercessão, em prol das almas, em prol da igreja, em prol de nossas vidas, pedindo salvação e socorro ao Senhor. Vamos nos ajoelhar nesse momento. Eterno Pai que estás nos céus, estamos nós reunidos nesse momento para esta oração de intercessão. Nós queremos te agradecer porque bondosamente tu tens nos conduzido neste mundo e neste mar revoltoso que é esta vida. E tu tens segurado em nossas mãos, tu tens conduzido a nossa embarcação e tens preservado a nossa vida, mesmo sabendo que nós não temos fé suficiente, a fé que tu almeja ver nos corações dos teus filhos. Queremos te pedir que enche o nosso coração da fé, Senhor. Queremos te pedir que tu enche o nosso coração de coragem, de forças, que os nossos músculos espirituais sejam fortes para resistirmos às tentações, às provas e às grandes aflições que a tua igreja enfrentará no futuro. Eu quero te agradecer, Senhor, de todo o meu coração por estar aqui com esses irmãos e ter visto um bom número de irmãos vir pedir socorro a ti nesse momento. Eu quero me unir a esses irmãos e te pedir que venha socorrer-nos e venha salvar-nos pelo teu grande amor e misericórdia. Eu quero te pedir também que abençoe todos os que vieram aqui. A irmã Elizabeth, toma essa querida irmã em tuas mãos. Toma a Maura em tuas mãos, Senhor. Toma a irmã Lili. Toma também o Samuel, este jovem tão precioso aos olhos do Senhor. Queira dar força a ele. Queira ser com todos os irmãos, a irmã Estrela, Senhor. Toma essa querida irmã em tuas mãos, abençoa a sua família, abençoa os seus filhos, seus netos. Abençoa, Senhor, a casa de cada um de nós aqui presente. Os visitantes que vieram hoje à igreja, queira agora, Senhor, derramar uma bênção especial, cheio de fé, de confiança, para que eles possam sair daqui na expectativa de uma vida melhor, através do poder de Deus. E queira ajudá-los em suas casas, visita os seus lares, abençoa os cônjuges, abençoa os filhos e netos de todos os familiares que estão aqui. Queremos te pedir uma bênção especial sobre a tua igreja, que no meio da revolução em que nós nos encontramos nesse mundo, no meio das promiscuidades, no meio de todos os pecados que existem, tu ainda, Senhor, bondosamente está preservando a tua igreja nesta inundação, nesta vida, no mar desta vida, nessa grande tempestade. Se há alguém aqui nesta noite com algum familiar doente, que aparentemente não tem cura, mas para ti, Senhor, não existe doenças incuráveis, queira visitar essa pessoa para a honra e glória do teu nome. Amém. Também queremos te pedir para o irmão Adelino, ali em Leiria, que ele possa recuperar a sua saúde, que possa ainda viver para glorificar o teu santo nome. Queremos te pedir pelo irmão Carlos e te agradecer pela melhora e recuperação dele. E queremos pedir que abençoe a irmã Adelaide para que possa ser sempre forte e animada e aquele casal possa ainda testemunhar muito de ti nesta geração. Agradecemos por tudo, Senhor. Toma a irmã Celina em tuas mãos. Queira, Senhor, afofar a cama daquela tua serva e queira cumprir o teu propósito na vida dela. Queremos nesse momento te entregar a nossa vida, os nossos problemas, para que possa solucionar segundo a tua vontade a nossa necessidade. Amém. Derrama o teu poder sobre nós e o teu Santo Espírito. É o que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Queridos, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Pode ocupar os lugares. Deus tem uma bênção especial para nós. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus seja louvado. Agradecemos ao bom Deus por tão bela mensagem apresentada. E vamos lembrar que quando nos faltar força, temos uma mão estendida. Mas ainda melhor, vamos pegar nessa mão e mantermos segura ela, para não nos faltar força. É a melhor orientação que nós temos para esse dia. Pedimos nesse momento que os irmãos, sentados como estão, cantem o hino 230. E aqueles que sentirem um desejo de agradecer a Deus, podem doá-lo através da oferta. Se houver algum irmão que queira ler um salmo, fazer um agradecimento aqui à frente, basta levantar-se, dirigir-se aqui à frente, tomar o microfone e pode falar a Deus uma poesia, pode ler um texto, pode fazer também o seu agradecimento. Agradecemos pelas ofertas que foram pedidas, que Deus possa abençoar em dobro cada ofertante. E ao som do piano, do hino número 201, podemos nos levantar para finalizar a nossa reunião. Número 201.
aos irmãos que permaneçam de pé, em atitude de reverência por vossas frontes, para darmos finalização à reunião. Finalizamos essa reunião, que a bênção, a paz, a comunhão de Deus permaneça em nossos corações ao dirigir aos nossos lares. Amém. Estamos despedidos até às 17 horas para o evento da tarde. Os irmãos podem tomar vossos assentos para a saída.